som, Tavares. Tá sem som, Tavares. Boa noite. Está me ouvindo, Tavares? Ok, amigo. Boa noite. Está me ouvindo, Tavares? Ok, meu amigo. Boa noite. Você está me ouvindo? Pode falar, querido. Estamos lhe ouvindo. Está no ar. Ok. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus, o jovem Galileu, que esteve conosco há 2000 anos, certamente ele foi o maior terapeuta que realizou inúmeros trabalhos de desobsessão individual e coletiva. Mais um estudo do livro Reencontro com a Vida, do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. O capítulo de hoje é Terapia Desobsessiva. E na introdução, Divaldo nos apresenta. Na noite do dia 13 de junho de 2001, em Londres, na Inglaterra, após o atendimento a diversas pessoas com problemas de obsessão e transtornos psicológicos, o dedicado guia espiritual escreveu a mensagem aqui inserida. Terapia desobsessiva. A qualidade na terapia desobsessiva em diversas instituições espíritas deixa muito a desejar em face da presunção e prepotência dos seus dirigentes, ainda aferrados a ideias que não correspondem aos princípios do Espiritismo. Logo no primeiro parágrafo, ele já faz uma advertência, chamando a atenção dos dirigentes em relação à sua postura no trabalho de desobsessão. Doutrina de lógica e discernimento, as suas diretrizes assentam-se na lei de amor. As diretrizes da doutrina espírita está centrada na diretriz do amor. Doutrina de lógica e discernimento, não é? Essa é a lei de amor que lhe constitui o princípio ético-moral e religioso. Fundamento indispensável para a realização dos seus objetivos doutrinários. Miranda vai afirmar que as diretrizes e os objetivos doutrinários é a prática do amor, a compaixão, o amor, o respeito por aquele espírito que está se manifestando, não é? Pelo sofrimento que aquela entidade espiritual está passando, tanto quanto o obsessor, como também o obsediado. Graças a essa conceituação, todas as suas propostas são portadoras de uma filosofia comportamental otimista e nobre, através do qual a existência humana se torna edificante e suas finalidades possíveis de ser
conquistadas. Aí ele continua nos chamando a atenção, não apenas abrangendo o mundo corporal. A revelação espírita desvelou o mundo extrafísico e suas leis, a interferência dos espíritos na vida dos homens e também o contínuo existente entre os encarnados e desencarnados, que são atraídos pelos seus pensamentos, pelas palavras e atos. Eu comentava ontem, meu amigo Tavares, um tema que eu acho que vale a pena eu apresentar aqui no nosso programa, que é doentes e doenças. Estar doente ou ser doente? Eis a questão. Esse foi o tema que eu apresentei ontem em uma instituição espírita aqui na capital baiana, que é o tema que eu vou abordar no mês de agosto, na Semana Espírita da cidade de Ipiaú, sul da Bahia, região do Cacau. E o tema da Semana Espírita vai ser sobre saúde mental. E me coube, dentro de um dos palestrantes, abordar essa questão de doentes e doenças. E essa abordagem, eu faço comentários sobre o tipo de energia, de palavras, de atitudes mentais que pode levar a você a desenvolver determinados tipos de doenças por conta da vibração energética que você estimula pela sua pineal, não é? Que é conhecido como terceiro olho. E eu comentava ontem, na nossa palestra, que você deve dizer assim, geralmente a gente diz assim, como é que vai o caro amigo, está bem? E aí eu digo, como é que vai o seu campo energético, está bem? Se o seu campo energético está bem, o seu estado emocional vai bem. Então, dentro dessa temática, terapia desobsessiva, Miranda, ele vai dizer que pensamentos e palavras e atos geram energias psíquicas e você cria este intercâmbio com o mundo causal, o mundo espiritual. E aí, no próximo parágrafo, Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte: desse intercâmbio, quando perturbador, são estabelecidas as obsessões de curso lamentável por teimosia ou pertinência, perversidade ou ignorância de uns e de outros, que somente se resolvem mediante a mudança de atitude e conduta íntima transformadora. Essa conduta íntima transformadora que vai lhe dar um melhor direcionamento moral. Isso são padrões energéticos. Isso são frequências mentais que você cria essa conexão com as entidades que entra em sintonia psíquica. O espírito obsessor lhe obsedia não é pela tua aparência, mas pelo tipo de frequência que você está irradiando. A tua frequência mental vai criar essa sintonia psíquica, energética, com o padrão moral, energético do obsessor. E aí ele diz, em razão da sua constituição terapêutica, na condição de psicologia profunda, que encontra os alicerces dos sofrimentos nas estruturas do próprio ser espiritual.
essa estrutura do ser espiritual é o que a gente vem comentando no grupo de magnetismo do Centro Espírita Irmã Maria da Graça. Tem um grupo coordenado pelos companheiros dessa instituição sobre o magnetismo, sobre como você pode utilizar a bioenergia, o magnetismo, para a sua autocura. Então, quando você reformula a tua unidade energética para o bem, é evidente que você vai ter uma sintonia com os mentores espirituais que vai lhe ajudar no desenvolvimento do seu magnetismo. Então, houve uma aula semana passada e que o grupo falava exatamente sobre a questão que tipo de magnetismo você possui, que tipo de vibração você tem estabelecido ou estabelecida com o mundo invisível. Você é um alquimista cósmico que manipula o fluido cósmico universal e que tem vários níveis de energias vibracionais, é o que a gente conversa muito com um amigo nosso, de uma mente brilhante, que é o nosso querido Araújo. Vai aqui uma homenagem ao nosso amigo Araújo. Os processos de que se utiliza para a reconstrução da saúde física, emocional e psíquica de ambos os indivíduos nos dois planos em que se movimentam obedecem ao conhecimento das razões que motivam esses distúrbios e dos métodos de iluminação que devem ser aplicados para mudar a situação deplorável em que o, o obsediado se encontra e o obsessor. Porque é uma viagem mental de mão dupla. Não tem. Se você está sob uma indução hipnótica obsessiva, porque você está na mesma faixa emocional, vibracional, da entidade que está próximo ao teu psiquismo mental, ao teu psiquismo emocional. Como decorrência, no que diz respeito aos labores desobsessivos, somente a autoridade moral do psicoterapeuta espiritual e a sua habilidade intelectual emocional. Olha que palavra interessante. Eu vou reler de novo, que eu achei muito interessante, né? Como decorrência, no que diz respeito aos labores desobsessivos, somente a autoridade moral do psicoterapeuta, não é? Que é o doutrinador, que é o magnetizador, porque em uma doutrinação, o doutrinador ele é o médium que pode usar da psicoterapia utilizando a bioenergia do passe, a transfusão energética, o magnetismo para o trabalho de desobsessão. O diálogo indispensável ao esclarecimento do perseguidor desencarnado e sua consequente alteração de comportamento em relação àquele que lhe padece a constrição psíquica. Nunca será demasiado recordar que o denominado obsessor tornou-se um digitado algoz, porque foi vítima de quem hoje lhe experimenta o tricidar, que palavra, hein? O trucidar, me perdoe, o trucidar
dos sentimentos. Não havendo conseguido compreender a circunstância infeliz no passado que lhe dilacerou a alma, mantém o primitivismo do ódio transformado em sede de vingança que pretende aplicar com as próprias mãos em arrobos de justiça arbitrária, de consequências ainda mais infelizes. Ou seja, você cria uma corrente de psiquismo pesado, negativo. E você fica nesta roda, neste ciclo vicioso mental, preso por teias sutis. Aquelas teias, vamos fazer apenas como comparativo, aquelas teias de aranha de substâncias escuras, pastosa, não é? Por outro lado, não se havendo recuperado moralmente, ante a vítima, aquele que hoje se sente perseguido estabelece o confronto no campo das vibrações sutis, que necessita ser modificado através da renovação de um e de outro. Melhor ainda, quando ambos se refazem e se dão as mãos em ajuda recíproca. Ou seja, alguém tem que ceder. Então, se você se modifica, o teu comportamento, a tua forma de pensar, a energia que você está jogando para o espaço, aquela entidade obsessora vai começar a se desconectar de você, vai se afastar, porque você está se modificando. Não é? Então, vai dizer Miranda, o objetivo da terapia desobsessiva não é o de afastar apenas o perseguidor, como se fosse possível expulsá-lo da área vibratória em que se encontram fixados ambos os contentadores. Qualquer tentativa nesse sentido sempre resulta inócua ou mais prejudicial por assolar o ódio desse antagonista. Ou seja, o ódio vai criar fios sutis de energias pastosas, escuras, e que você vai ficar nesse emareado de vibrações energéticas produzida pelas emoções do ódio que é gerado da tua consciência. E é por aí que as entidades espirituais atuam pela vibração da tua própria consciência. Às vezes, tem-se a impressão de que a arrogância com que se permitem alguns doutrinadores, exuberantes na sua pseudo-autoridade moral, mais verbal que real, logra resultados positivos por afastar os obsessores. Em realidade, não ocorre a liberação do enfermo, porque não houve alteração de propósitos, nem da vida, nem do seu insano adversário, mas um afastamento técnico. Olha aqui, meus amigos, apenas um afastamento técnico ilusório por parte do desencarnado, para retornar com mais ira na primeira oportunidade que se lhes apresente favorável. Então, fazendo uma relação com o que eu abordei ontem à noite. Doentes e doenças. Estar doente ou ser doentes? Eis a questão. Nós estamos adoecendo por dois fatores: remorso, consciência de culpa e de não perdoar. Quando você não perdoa, você somatiza
as emoções mais negativas, como o ódio, o ressentimento, e que cai na sua corrente sanguínea e vai criando coágulos que pode lhe levar a um infarto fulminante. Então, para dissolver esses coágulos negativos, produzidos por energias negras, modifique a tua forma de ver o mundo, modifique a forma como você está se relacionando com o próximo. As pugnas espirituais exigem muito cuidado para serem resolvidas. Não temem os espíritos alterações verbais, diatribes, atitudes gestuais, gritaria e ofensas, ordens destituídas de conteúdo espiritual para que abandone os seus propósitos. Somente através da presunção lógica e fraternal, rica de esclarecimento e de amor, é que se resolve por buscar outros caminhos, especialmente se lhes são assendadas as ocasiões de conseguir a própria felicidade. E aí ele continua, deixando o seu inimigo com a própria consciência e a justiça divina, que jamais falta. Eu sempre comento, onde é que está escrito a justiça divina? Em nossa consciência. O céu e o inferno é um estado de consciência daquele indivíduo que está vivendo o seu momento emocional, não é? Devidamente esclarecido, dando-se conta do tempo malbaratado na perseguição doentia, compreendendo que, terminada a guerra, desaparecem os objetivos programados, entendendo que Deus pode interferir de um para o outro, momento alterando a situação infeliz. Resolve-se o adversário desencarnado por encontrar a paz e prosseguir no seu curso de evolução, sem as amarras inditosas da retaguarda. O obsessor, o anjo de hoje, pode ter sido obsessor de um passado distante. Nós estamos em um planeta que é um caldeirão de emoções coletivas. Há duas sociedades que se intercambiam. A sociedade ao derredor do planeta Terra, que é o mundo espiritual. As sociedades espirituais, os habitantes das regiões do mundo invisível, em conexão psíquica com os moradores encarnados em todo o orbe terrestre. Há verdadeiros conflitos emocionais. Há uma guerra de egos entre a Terra e os céus, entre a Terra e o mundo espiritual. Porque nós somos, meu amigo Tavares, impactado ou impactada pelo o ego egóico dessa comunidade visível que nós chamamos os espíritos das sombras que habitam as regiões do umbral. Quando eu me refiro a regiões do umbral, eu posso dizer que existem alguns níveis diferenciados nas regiões do umbral. Existem civilizações, cidades do umbral, que procuram manter os mesmos costumes primitivos que tinham na Terra. Existem outras regiões do umbral que já é diferenciada uma da outra. E nós somos vinculados a essas regiões pelo tipo de vibração, pelo tipo de ego que você tinha na Terra, as suas emoções egóicas, vai fazer parte do teu currículo
da tua identidade no mundo espiritual. Foi por isso que Jesus afirmou que todos nós somos convidados a participarmos de um grande banquete celestial, da núpcia, do casamento nupcial. Mas como é que você vai se identificar? Como será a tua vestimenta? Como você vai se identificar com a sua roupa ao entrar no mundo espiritual? Porque você vai ser identificado, torna a repetir, não pela roupa de marca que você utilizava na Terra, não pelos títulos que você conquistou na Terra, não pelos bens materiais que você teve na Terra, não pelo fato de você ter sido um grande político, um grande artista, um grande escritor, uma pessoa de projeção, mas você vai ser identificado pelo seu padrão emocional, que, por sua vez, vai refletir no teu corpo perispiritual. No mundo espiritual, o teu perispírito mostra verdadeiramente quem é você sem as máscaras, sem a persona que nós utilizamos na Terra. Enquanto encarnado, o ser, a consciência ainda encarnada no corpo físico, se esconde através deste veículo, deste domicílio físico. Mas quando você deixa e adentra a realidade espiritual, você mostra quem realmente você é. Foi o caso do irmão Jacó. O que mais incomodava o irmão Jacó, no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, irmão Jacó, que é a história de Frederico Finger, ele se incomodou que ele não tinha luz. Os espíritos que ele ia conhecendo, cada um irradiava uma determinada luz, e Jacó não tinha nenhuma luz. Aí está a diferença. E como será a tua luz, a nossa luz? Ao colocarmos as nossas primeiras pegadas, ao adentrar a realidade do mundo da imortalidade. Vamos pensar. Ele diz assim: na terapia desobsessiva, ambos os litigentes são necessitados de amor e de auxílio, de iluminação e de caridade, porque, encontrando-se na mesma faixa de comportamento vibratório, são vinculados profundamente por ações indevidas que os comprometem perante as próprias como diante da consciência cósmica. Desperta-lhe os sentimentos de dever, de respeito para com o outro, assim como para com todas as criaturas. É um dos objetivos essenciais da doutrinação. A cura ou recuperação do paciente é um efeito natural dessa conduta, porquanto é de relevante importância considerar que o desencarnado igualmente se encontra enfermo e merece despertar intimamente a fim de lograr a saúde desorganizada. Então, o obsessor, ele está com a sua saúde desorganizada. Se apenas tiver em mente o encarnado que sofre, o psicoterapeuta espiritual não se encontra equipado de valores para o mister, desde que a sua conduta parcial e individualista foge totalmente dos propósitos morais que se estabelecem a construção do bem em todos os indivíduos, onde quer que se encontre. O mundo espiritual é o legítimo, e aquele que se encontram desvestidos de matéria são portadores de seu sentimento, de aspirações, de conteúdos morais e intelectuais, encontrando-se na realidade causal.
Foi isso que eu falei aqui, não foi? Eu comentei antes, e ele cita aqui. O espírito desencarnado, ele é portador os próprios conteúdos morais e intelectuais e que ele tem esse autoencontro com a realidade causal que é a sua própria consciência. Os métodos que têm por base a presunção dos encarnados, que se acreditam em condições de impor os seus pensamentos e vontades aos espíritos, são falhos. Eles mesmos, embora se esforçando, nem sempre logram exigir-se com êxito a transformação moral para melhor, não lhes sendo lícito, dessa forma, tentar encontrar nos sofredores do além-túmulo obediência e submissão. Jesus, e aqui a gente já vai nas considerações finais. Jesus, em razão da sua autoridade moral, ordenava aos espíritos imundos que abandonassem as suas vítimas e o fazia por constatar que a prova do obsidiado já se encontrava terminada, ao tempo em que os seus anjos, aqueles que o acompanhavam, se encarregavam de dar prosseguimento ao esclarecimento dos indigitados perseguidores que mudavam de atitude desde o momento em que defrontavam o mestre, deslumbrando-se com seu poder. Eis porque, em circunstância alguma, ele deixou de ser obedecido. Tenta-se fazer o mesmo, supondo imitar o Rabi. Né? E descabida autoconfiança e exacerbada vaidade, que merecem revisão de comportamento por parte de muitos de nós. A gente tem que rever o nosso comportamento numa sala mediúnica, um trabalho de desobsessão, da aplicação do passe, não é? A gente tem que ter esse muito cuidado. O amor irradia energias benéficas que alcançam os espíritos em perturbação e vingança, auxiliando-os a discernir o comportamento que se permitem e alterá-lo de forma que se facultem o bem-estar e a liberação de quem lhe sofre a indução maléfica. E aí, meu amigo Tavares, Manuel Filomeno de Miranda, neste capítulo, ele vai terminando, né? Desse modo, jamais se deve esquecer que o espírito odiento de hoje assim se encontra porque foi vítima daquele que ora inspira compaixão e misericórdia. Qualquer atitude em favor de um e detrimento do outro é equivocada. Tomadas as providências para a psicoterapia espiritual desobsessiva de ambos os enfermos, e tendo-se em mente a necessidade de vivenciar-se o trabalho no bem e a transformação moral, sempre para melhor, estão sendo movimentados os valores para o estabelecimento da saúde real e construção social dos sofredores de ambos os planos da vida, construindo-se, e aí ele conclui, um mundo verdadeiramente rico de paz e de felicidade. O planeta Terra se tornará um mundo regenerado quando as duas sociedades se regenerar, se amarem e deixar de existir ódio e vingança entre os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Muita paz, que o Mestre Jesus nos abençoe, e na próxima semana vamos abordar um tema muito interessante, sintonia elevada, do capítulo 7. Muita paz a todos.
até a próxima quarta-feira. É com você, Tavares.